Me diga uma coisa, você já parou para pensar como seria viver sendo realmente livre? Fazer tudo o que você mais gosta de fazer, quantas vezes você quisesse, sem nenhum limite. Pensa por um segundo como seria a sua vida. Você acordaria na casa dos teus sonhos, dirigiria todos os carros que você quisesse, viajaria pelos lugares mais bonitos que o mundo tem a oferecer, ficando nos melhores hotéis, na companhia de quem você mais ama, quanto tempo você precisasse. Você usaria as roupas que você quisesse, iria aos melhores restaurantes do mundo, ajudaria sua família, teria todo o tempo do mundo para cuidar da sua saúde e experimentar quantos hobbies você achasse melhor. Trabalhe então só se você quisesse e só com aquilo que te fizesse feliz, que te preenchesse. Independentemente de como você imagina que a sua vida seria, independentemente de quais são os sonhos que você possui hoje, você precisa entender o seguinte: se você não começar a mudar a forma como você enxerga o dinheiro, você não tem a menor chance de um dia poder testemunhar tudo isso. Testemunhar como é ser verdadeiramente livre, experimentar a vida sem nenhuma barreira financeira ou psicológica, porque ser rico de verdade não é só sobre o que você consegue fazer com o dinheiro que você tem, mas como você se sente enquanto você faz essas coisas. Talvez você já tenha realizado alguns dos seus sonhos, mas reflita sobre o impacto psicológico que isso produz sobre você. O nervosismo para pagar uma fatura de cartão de crédito, a sensação de que você não deveria estar gastando aquele dinheiro, a sensação de ter que trabalhar muito tempo para bancar alguma vontade sua, tudo isso deve ser levado em consideração. No episódio de hoje, a minha missão é mudar a forma como você entende e enxerga o dinheiro. Mas antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Meu nome é Felipe Dabu e esse canal nasceu com um propósito muito claro: te ajudar a investir da forma correta no maior e mais promissor mercado do mundo, mercado americano. Então, se você tem interesse nesse assunto, já deixa um like nesse vídeo para o algoritmo do YouTube continuar te recomendando o meu conteúdo. Também já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Bora pro vídeo de hoje. Nós somos condicionados, desde que nós somos crianças, a entrar num modelo de escolhas de vida completamente fracassado. Venderam pra nós a ideia de que o caminho tá em ir pra escola, fazer uma faculdade e achar um emprego onde te dão dinheiro em troca de horas do seu tempo. Esse padrão é visto como normal pela nossa sociedade. Com o dinheiro que você recebe, você vai financiar uma casa em 30 anos, casar, ter filhos e começar a pagar um monte de contas. Nos finais de semana, se sobrar algum dinheiro, você vai ter algum lazer. Com o tempo, você pode evoluir dentro da sua carreira, você pode se especializar, ser promovido para então ganhar mais dinheiro e consumir mais, comprar mais uma casa, um carro melhor e de repente ter uma família maior. Por muito tempo, isso funcionou bem. Há 40 ou 50 anos atrás, alguém com estudo, uma boa formação e que tivesse disposto a trabalhar duro, tinha a garantia de uma vida confortável. Nessa época, as famílias eram maiores e comprar um imóvel era algo mais acessível. O custo de vida era menor. Ninguém questionava o funcionamento do sistema porque ele realmente funcionava. Só que, infelizmente, hoje não é mais assim. Esse modelo a ser seguido, onde você estuda, faz faculdade, arruma um bom emprego e vive uma vida confortável, não funciona mais. E não sou nem eu que estou inventando isso. Os números são claros. Olha só esse gráfico que está aparecendo aí na sua tela. Nos Estados Unidos, o preço médio dos imóveis subiu num ritmo completamente incompatível com a renda da maioria das famílias. Se antigamente uma casa podia ser comprada com 3 ou 4 anos de salário médio, hoje você precisa de mais de 7 anos de salário para conseguir comprar um imóvel. Lembrando que os salários já estão sendo reajustados pela inflação nessa comparação. Outro gráfico assustador é o da produtividade da economia americana versus o salário médio dos trabalhadores. Dá uma olhada nisso. Por muito tempo, a produtividade da economia e os salários caminhavam praticamente lado a lado. Isso quer dizer que se os trabalhadores produziam mais, eles também ganhavam mais. A recompensa pelo esforço vinha de forma justa.
Mas num determinado momento tudo mudou, a produtividade continuou crescendo fortemente, ou seja, os trabalhadores passaram a produzir cada vez mais valor para as empresas, só que os salários ficaram praticamente estagnados. A produtividade aumentou mais de 70%, enquanto a compensação horária média subiu apenas 9%. E lembrando que esses valores já estão sendo ajustados pela inflação. E enquanto os salários reais se mantiveram estagnados, ou com esse crescimento pífio que você acabou de ver, o custo de vida não parou de subir à medida que a inflação corroeu o valor do dinheiro. Hoje as pessoas estão adiando ou desistindo de casar, de ter filhos, de formar uma família. Olha esse outro gráfico que está aparecendo na tua tela. A maioria dos países do mundo está vendo uma queda brutal na taxa de natalidade. Casais têm menos filhos. Quando tem, jovens estão ficando mais tempo na casa dos pais. Muita gente não consegue sequer sair de casa, comprar um carro ou dar entrada num imóvel. E não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem. O modelo tradicional está falido. E o mais irônico disso tudo é que nunca se estudou tanto. Hoje, o número de pessoas com faculdade, MBA, pós-graduação, especialização é muito maior do que antigamente. Mas nada disso é garantia de uma vida confortável, muito menos de uma vida livre. A gente precisa ser sincero, o mundo mudou, mas a forma como a gente encara o dinheiro, o trabalho e a liberdade ainda não. E se você continuar insistindo em trilhar um caminho que foi desenhado para o mundo que já não existe mais, você vai terminar como a maioria termina hoje, frustrada e dependente de um sistema que só promete uma recompensa que nunca vem. A pergunta que a gente tem que fazer é por que isso aconteceu? O que mudou? A resposta para isso está num ano muito específico da história recente, 1971. Para você entender a importância do que aconteceu nesse ano, eu preciso te fornecer um contexto histórico. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, os países do mundo inteiro se reuniram numa conferência chamada Bretton Woods, para tentar reorganizar a economia global que havia sido destroçada. E foi ali que nasceu o sistema que dominou o mundo por quase 3 décadas. O acordo era o seguinte: o dólar americano se tornaria a principal moeda de reserva do mundo. Ou seja, o mundo inteiro passaria a lastrear as suas moedas no valor do dólar, que também seria utilizado para fazer o comércio entre os países. Em troca disso, os Estados Unidos se comprometeram a manter o dólar lastreado em ouro. Ou seja, cada dólar emitido tinha que ter uma quantidade correspondente de ouro guardado na reserva de Fort Knox. Esse sistema funcionava como uma espécie de freio. Os países podiam imprimir dinheiro, mas só até certo ponto. O ouro era a âncora, a garantia, o limite. E com isso, a inflação era controlada. As moedas tinham valor real. O sistema tinha certa ordem. Só que aí vieram os anos 60. Guerra do Vietnã, corrida espacial, programas sociais caríssimos, e o governo dos Estados Unidos começou a gastar dinheiro que não tinha. Para bancar esses gastos todos, começou a imprimir cada vez mais dólares, sem ter ouro para lastrear essa emissão. E aí o resto do mundo começou a perceber. Vários países preocupados começaram a exigir o ouro de volta. Eles tinham dólares nas mãos e queriam trocá-los pelo ouro prometido. Só que os Estados Unidos já não tinha ouro suficiente para pagar todo mundo. Foi então que 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon apareceu na televisão e disse algo que mudaria o rumo da história econômica de todo o planeta. A partir de agora, o dólar não será mais conversível em ouro. Esse foi o fim. A âncora que garantia algum tipo de estabilidade para o sistema foi removida. Esse momento marcou o início do que nós chamamos de sistema fiduciário moderno. Ou seja, a partir dali, o dinheiro passou a não ter mais lastro em nada. Ele passou a valer simplesmente porque o governo diz que vale, todo mundo acredita. O dinheiro virou confiança, nada mais. Só que olha só a sacada, não foi só o dólar que passou por esse processo de quebra de lastro. Como todas as outras moedas do mundo estavam atreladas ao dólar, estavam ancoradas no dólar, o planeta inteiro entrou no mesmo barco. Um barco que navega num oceano de dinheiro que pode ser impresso de forma infinita pelos governos. Durante essa data, os Estados Unidos e vários outros países ao redor do mundo viram a sua dívida pública crescer de forma insustentável, acumulando déficits atrás de déficits. Uma enorme quantidade de dinheiro foi criada mais rápido do que a economia conseguia crescer. E quando você tem muito mais dinheiro em circulação do que bens e serviços,
serviços, o preço desses bens e serviços passa a subir. Nós conhecemos esse fenômeno como inflação. Para ficar bem fácil de entender, imagine um mundo onde as pessoas só consomem um tipo de produto, maçãs. Existem só 100 maçãs nesse mundo paralelo e também existem só 100 moedas ali em circulação. Cada maçã custa uma moeda. A economia cresce de forma estável. Mais moedas surgem à medida que novas maçãs são produzidas. De repente, alguém vai lá e inunda aquele mundo com mais 100 moedas, totalizando então 200 moedas. Só que isso acontece sem que desse tempo para que mais 100 maçãs fossem produzidas. O que vai acontecer com o preço das maçãs à medida que as pessoas quiserem comprá-las com o novo dinheiro que elas têm em mãos, mas não houverem maçãs suficientes para todo mundo? As maçãs vão ficar mais caras. Isso é inflação, explicada de um jeito bem simplificado. Imagine que no mundo real isso acontece com o preço de todos os bens e serviços. À medida que mais moeda é criada e a economia não consegue produzir a tempo mais bens e serviços, os preços sobem. Muita gente subestima a inflação porque ela é lenta e só pode ser percebida ao longo de vários anos. Mas a verdade é que os seus efeitos moldam de forma agressiva a sociedade que nós vivemos. E se você quiser entender a real dimensão disso, tem um site muito legal chamado What the Fuck Happened in 1971.com, que na tradução para o português seria algo como "Que p*** aconteceu em 1971?". Esse site reúne dezenas de dados gráficos que mostram como tudo começou a dar errado a partir daquele ano. Ele vai desde dados brutos que mostram como a economia continuou crescendo num ritmo acelerado, sem que os salários acompanhassem, até a inserção crescente das mulheres no mercado de trabalho, a diminuição das reservas de ouro dos Estados Unidos, o aumento da dívida pública, o aumento no número de encarceramentos e até a diminuição do consumo de carne e aumento das taxas de obesidade. Tudo relacionado ao que aconteceu em 1971. Este foi o ano em que o sistema saiu dos trilhos. Foi o ano em que o dinheiro deixou de ser uma reserva de valor e passou a ser uma ferramenta de manipulação econômica. Uma torneira infinita que só beneficia quem está mais perto da impressora. Não só a riqueza, mas a qualidade de vida das pessoas foi sendo silenciosamente roubada, silenciosamente drenada. E o pior é que a maioria das pessoas nem sequer sonha que isso aconteceu. Mas existe um seleto grupo de pessoas que não só passou impune de todas as consequências dessa nova ordem fiduciária, como também se beneficiou de tudo que aconteceu. Essas pessoas entenderam que não fazia mais sentido depender da troca de horas do seu tempo por dinheiro, no mundo onde o dinheiro era impresso à vontade. É claro que eu tô falando dos ricos. Esses caras têm um comportamento diferente do resto de nós, principalmente no que diz respeito à forma como eles se relacionam com o dinheiro, a forma como eles entendem o sistema. Quando eu digo ricos, é claro que eu não tô falando daquele seu conhecido que ganha 50 mil reais por mês e leva uma vida legal. Eu tô falando de quem não depende mais do trabalho para viver. Gente que ganha dinheiro enquanto dorme. Gente que não precisa vender hora, que não precisa bater ponto. Os ricos viram a sua renda e principalmente a sua riqueza crescer de forma insana desde 1971. Nunca na história da humanidade houve qualquer precedente disso. E no final do dia, a pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente pode aprender com essas pessoas. Tem como a gente replicar isso, mas na nossa escala? Bom, para começar, a gente precisa entender que os ricos não trocam tempo por dinheiro. Eles são donos de sistemas de produção. Sistemas de produção é só um nome bonito para empresa. Enquanto as pessoas comuns vendem seu tempo em troca de um salário, as empresas compram o tempo das outras pessoas para produzir alguma coisa que a sociedade precisa, um produto ou um serviço. Tem um gráfico que ilustra muito bem essa dinâmica e que eu, inclusive, já trouxe ele aqui várias vezes para o canal, que é o fluxo circular da renda. Só que o produto gerado nesse sistema, o lucro, ele é muito maior do que o salário do trabalhador. O que você tem que perceber aqui é que, enquanto o tempo que as pessoas são capazes de vender é limitado, impondo um teto nos salários, não existe um limite do quanto de dinheiro as pessoas são capazes de ganhar. Uma empresa pode vender
milhões ou até bilhões de produtos e serviços. Não é à toa que a globalização que ocorreu nas décadas seguintes à quebra do padrão de Bretton Woods trouxe tanta riqueza para os ricos. Como eu disse, não há precedente de tamanha prosperidade na história. Os ricos se beneficiam porque eles são donos dessas empresas. Se uma empresa, que como a gente acabou de ver, pode faturar bilhões, acaba sendo bem gerida, o lucro vai para os seus donos. E aqui entra um conceito que vai mudar completamente a sua visão de riqueza. O rico é dono de ativos. E o mais importante de todos eles é o equity. Equity é justamente a participação em empresas. É você ser dono, mesmo que de um pedaço apenas, de um negócio que fatura, cresce e gera lucro todo santo dia. É você ter direito a uma parte do dinheiro que as pessoas gastam com produtos e serviços daquela estrutura, daquele sistema de produção chamado empresa. Que é um exemplo simples disso? Pensa na Apple. A Apple não precisa de você para vender iPhones, a não ser que você trabalhe na Apple, mas vamos supor que você não trabalhe. A Apple já tem uma estrutura funcionando. Ela tem uma cadeia de produção, uma cadeia de distribuição, ela tem marketing, tem loja no mundo inteiro. Vamos supor que você seja dono de um pedacinho pequenininho da Apple. Mesmo sem trabalhar 1 minuto, você passa a ter direito a uma parte do lucro gerado por esse império. Você lucra com o funcionamento desse sistema. Agora compara isso com a vida da maioria das pessoas. Elas têm uma única fonte de renda, o salário, e mesmo que ganhem bem, tudo depende do tempo que elas dedicam. Se elas param de trabalhar, o dinheiro para de entrar. Isso não é liberdade, isso é dependência. O rico de verdade constrói liberdade financeira acumulando ativos que funcionam sem ele. E mais, o rico entende aonde a riqueza realmente se concentra. Lembra daquele gráfico que eu te mostrei agora há pouco? A gente viu que a produtividade continuou crescendo, mas os salários não. Sabe por quê? Porque o ganho da produtividade foi direto para o caixa das empresas. E quem é que fica com o lucro das empresas? Os detentores de ativos, os donos do equity. É por isso que a riqueza se concentrou tanto. Não foi por acaso, foi por entendimento. E eu vou dizer uma outra coisa para você. O rico, ele foi ainda mais longe do que entender que a verdadeira riqueza está em ter participação nas empresas que funcionam sozinhas. Ele entendeu que dessa forma ele também está protegido da impressão desenfreada de dinheiro por parte dos governos. Está aparecendo aí na sua tela mais uma vez o fluxo circular da renda. Só que dessa vez é uma versão um pouco mais aprimorada dele, incluindo o governo, que possui receitas e despesas, e que quando não consegue fechar o caixa, acaba imprimindo mais dinheiro e inundando o sistema de moeda nova. Perceba que quando isso acontece, fica extremamente fácil para as empresas simplesmente aumentarem os seus preços. À medida que as famílias têm acesso a esse dinheiro novo, elas vão consumir e mais uma vez o dinheiro acaba sendo sugado pelo ralo da economia que são as empresas. Se as empresas forem bem geridas e os seus produtos e serviços continuarem sendo demandados, elas vão conseguir fazer esse repasse sem nenhum problema. O governo pode continuar inundando o sistema com mais dinheiro que não vai fazer diferença. As empresas vão lucrar mais e quem tem o equity vai continuar vendo a sua renda e patrimônio crescer. Show de bola, né? Como se fosse um hack do sistema. A verdade é que o equity é o melhor ativo do mundo. Enquanto a maioria das pessoas foca em investir o seu dinheiro em ativos de papel como títulos do tesouro, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, os ricos estão correndo atrás de mais equity, porque o equity é o ativo real. Existe por trás dele uma estrutura capaz de gerar fluxo de caixa que é sempre reajustado pela nova quantidade de dinheiro no sistema. Enquanto isso, os ativos de papel acabam sendo apenas compromissos de pagamento. O governo ou o banco emissor te promete pagar uma quantia que você está emprestando ajustada por juros. Agora já passou pela sua cabeça que eles podem simplesmente imprimir mais dinheiro para te pagar, te diluindo? Dificilmente ativos de papel vão gerar algum retorno real significativo para você enriquecer de verdade. Tá aparecendo um gráfico aí na sua tela que mostra exatamente isso, a diferença brutal entre o investimento em ativos de papel, como os bonds e os T-bills americanos, e o investimento em equity, que são as maiores empresas dos Estados Unidos. É assim que o jogo é jogado. Enquanto a maioria das pessoas corre atrás de aumento de salário, os ricos estão correndo atrás de mais equity, os ricos estão no piloto automático. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: já que acumular equity, ou seja,
acumular participação em empresas é o segredo para ser livre, eu vou abrir a minha empresa. Eu vou abrir essa estrutura que é capaz de me gerar dinheiro sem que eu precise vender o meu tempo. E antes que você corra até um contador para abrir um CNPJ, deixa eu te mostrar algumas estatísticas breves. 6 em cada 10 empresas fecham as portas em menos de 5 anos no Brasil. Mais de 80% das pequenas empresas no Brasil nunca geram lucro relevante. E mesmo nos Estados Unidos, que tem um ambiente muito mais favorável para as empresas, o índice de falência também é altíssimo. Abrir um negócio do zero é uma atitude louvável, claro, mas a verdade é que talvez esse não seja o melhor caminho para todas as pessoas, porque envolve uma quantidade gigantesca de risco. Existe um outro caminho. Pensa comigo, o que te parece mais fácil? Gastar anos da sua vida tentando criar um negócio do zero, enfrentando concorrência brutal, risco de falência, juros altos, burocracia e noites sem dormir, ou comprar pedaços de empresas que já estão prontas, que já funcionam, que já deram certo. Essas empresas já têm produto validado, marca consolidada e histórico impecável de execução, crescimento da receita e lucro, sem contar a equipe pronta, com milhares de pessoas executando todos os processos que já funcionam. A resposta é óbvia, é muito mais inteligente você ser sócio dos negócios que já deram certo. E aí que entra a Bolsa de Valores. A Bolsa nada mais é do que um mercado de equity. É onde você compra pedaços de empresas, é onde você se torna sócio de verdade. E o mais legal de tudo, diferentemente do que você possa pensar, você não precisa ser rico para começar a investir na Bolsa de Valores. Você pode começar com R$100, R$200 ou R$500. E você também não precisa ser um expert em negócios para conseguir avaliar se uma empresa é boa para você investir ou não. Você só precisa seguir alguns critérios que eu criei e que eu vou te ensinar agora. Porque vamos lá, muito importante, tudo isso que a gente já discutiu até aqui só vai funcionar se você acumular equity de bons negócios. Não adianta nada você ser sócio de empresas ruins, de empresas que não geram lucro, de empresas que não crescem e são mal geridas. O segredo para você ver o teu patrimônio crescer no mercado de ações, preste atenção, é você conseguir acumular cada vez mais equity em empresas boas, empresas que conseguem gerar cada vez mais lucro ao longo do tempo, empresas que conseguem gerar cada vez mais caixa. No longo prazo, o preço das ações acompanha a curva de juros da empresa. Então, se você compra uma ação que hoje está custando $10 e que lucra 100 milhões, mas que daqui a 10 anos está lucrando 300 milhões, você vai ver o preço das ações subirem. Mas para entender a verdadeira qualidade de uma empresa, você precisa olhar para outras métricas além do lucro. Como eu disse, para que fique fácil para você analisar, eu criei uma série de critérios que devem ser atendidos e é isso que a gente vai ver agora. O primeiro critério que eu observo é o lucro líquido, mais especificamente a evolução, o histórico que a empresa tem de lucratividade. Eu estou buscando por empresas que tenham pelo menos 10 anos de lucro recorrente, ou seja, lucro todo trimestre, todo ano, e lucro crescente. Eu quero empresas que ao longo do tempo consigam aumentar a quantidade de dinheiro que sobra para o acionista. Eu geralmente busco por empresas que conseguem crescer este lucro pelo menos 10% todos os anos. 10% eu considero um crescimento minimamente saudável, tá? Menos do que isso, aí a empresa já não está mais conseguindo crescer rápido o suficiente. Receita. Receita é a mesma história. Eu vou olhar para um histórico de crescimento da receita acima da inflação. E eu quero que ela cresça pelo menos 8% ao ano acima da inflação. Então, se a inflação for de 3%, eu quero que a empresa cresça, portanto, cerca de 11% pelo menos. Aqui vale um detalhe. Eu busco geralmente por empresas que conseguem crescer a receita de forma orgânica. Como assim, Felipe? De forma orgânica. Existem duas formas que uma empresa pode utilizar para crescer. A primeira forma, e a mais fácil, é fazer aquisições. Então, a empresa tem um dinheiro em caixa, ela geralmente vai lá e compra outra empresa e engloba todos os clientes, toda a receita, toda a estrutura daquela empresa para si e vai aumentando de tamanho.
Só que quando ela faz isso, ela geralmente destrói valor para o acionista e não gera valor, não constrói valor. Geralmente existe uma diferença muito grande na cultura das duas empresas, então acaba ficando difícil essa integração. Geralmente, os valores que as empresas pagam por aquisições são valores muito maiores do que a empresa realmente vale, fora todas as dificuldades operacionais. Então, vários estudos mostram que aquisições mais destroem do que geram valor para os acionistas. E é por isso que eu gosto de empresas que crescem de forma orgânica. Elas conseguem aumentar o número de clientes que elas têm, elas conseguem cobrar mais desses clientes, aumentar o ticket médio. Isso é crescer de forma orgânica. Geralmente as empresas que conseguem fazer isso têm um bom modelo de negócio. E aí a gente vai para o nosso próximo critério. Eu gosto de empresas que tenham modelos de negócios ou estejam dentro de setores naturalmente perenes, setores que não são cíclicos, tá? Setor de petróleo, setor de minério de ferro, setor de commodities em geral, é um setor cíclico, porque depende da flutuação, né, dos preços das commodities no mercado internacional. Uma petroleira pode ganhar rios de dinheiro quando o petróleo está a 100, mas ela pode ser uma empresa deficitária, ela pode dar prejuízo se o petróleo tiver a 40. Então, geralmente, elas são muito cíclicas. Agora, uma empresa de medicamentos, as pessoas sempre vão precisar de medicamentos. As pessoas envelhecem, as pessoas precisam tratar doenças. Então, é um modelo mais perene, não tem muita ciclicidade. Outra coisa que eu gosto de olhar aqui é se o modelo de negócio da empresa, ou o setor onde ela está atuando, engloba crescimento secular. O que é crescimento secular? São tendências naturais de um produto ou serviço ser vendido cada vez mais ao longo do tempo, continuar existindo. Então, por exemplo, você acha que medicamentos vão continuar existindo daqui a 30 anos? Daqui a 50 anos? Eu acho que sim, eu acho que os medicamentos vão estar cada vez melhores. Agora, vamos lá. Os computadores, do jeito que eles estão aqui, ó, hoje, nesta mesa, você acha que eles vão continuar existindo? Acredito que não, acredito que já vai ter coisa muito melhor. Já tem, né? Mas já vai ter coisa muito melhor. Então, isso aqui pode se tornar ultrapassado, enquanto que outros produtos e serviços não. Gosto de empresas que reinvestem os seus fluxos de caixa nelas mesmas. Então pensa comigo o seguinte, quando termina o ano, a gente diz que termina o exercício, uma empresa ela tem a opção de pegar o lucro que ela gerou e distribuir para você, que está me assistindo aí, que vai ser um acionista, um sócio dessa empresa, e aí chega esse dinheiro na forma de proventos para você, dividendos, aqui no caso do Brasil, juros sobre capital próprio, lá nos Estados Unidos, recompra de ações, ou a empresa ela pode optar por pegar esse dinheiro e reinvestir no próprio negócio para crescer mais e no ano que vem dar mais lucro. Porque quando uma empresa paga proventos, geralmente ela já não tem mais espaço para crescer. Geralmente a gestão, né, o management, olha e fala assim, puxa, se a gente reaplicar esse dinheiro no próprio negócio, não vai ter onde reaplicar para gerar mais retorno. Então vale mais a pena a gente distribuir isso aí, o negócio para de crescer e entra num platô. Agora, quando a empresa reinveste, ela costuma crescer cada vez mais, aproveitando inclusive novas oportunidades de negócio. Eu gosto desse tipo de negócio, esse é o tipo de negócio que vai fazer você enriquecer. Eu vejo muita gente investindo em empresas de dividendos e é uma estratégia muito bacana se você já tem um patrimônio robusto e quer rentabilizar esse patrimônio. Agora, se você está construindo patrimônio que no futuro vai te gerar uma renda, que no futuro vai te gerar um retorno para você viver, o melhor é que você foque em empresas que conseguem reinvestir nelas mesmas, tá? Gosto de empresas que tenham uma boa gestão, recompra de ações e pagamento de proventos, mesmo que numa proporção muito menor, no caso das empresas de crescimento, quando existem, mostram sim um direcionamento da gestão nos interesses dos acionistas. E aí, a gente tem o critério mais importante de todos aqui, que são as características monopolistas. O que são características monopolistas, Felipe? Como o próprio nome diz, características que fazem com que a empresa seja única, com que a empresa não enfrente muita concorrência ou enfrente concorrência que não é capaz de desbancá-la, tá? Então, empresas que detêm uma grande fatia de mercado, né? Grande parte ali do market share, empresas que tenham altas barreiras de entrada,
Empresas que têm um poder de precificação, elas conseguem repassar aumentos de preços, até mesmo acima da inflação, para os seus consumidores. Empresas que têm uma marca forte, patentes, tudo isso caracteriza uma empresa com vantagens competitivas. Para você visualizar melhor todos esses critérios, eu vou te dar alguns exemplos aqui na prática de como a gente analisa uma empresa, ok? Tá aparecendo aí para você na minha tela a plataforma Torino, tá? A plataforma Torino foi uma plataforma que eu criei e basicamente ela vai te ajudar a analisar as empresas seguindo esses critérios de forma muito mais fácil do que outras plataformas fazem, tá? Fora que você tem ali um monte de ferramenta legal para você aprender a investir, para você simular cenários, colocar a tua carteira ali dentro. A gente tem inclusive uma inteligência artificial que faz todo este processo de análise aqui que eu vou te mostrar. Caso você queira testar essa plataforma, você tem 7 dias para testar, tá aqui embaixo na descrição, custa menos de R$1 por dia para você usar essa plataforma. Tá aparecendo aqui para você na minha tela a Mastercard, tá? Mastercard é simplesmente uma das melhores empresas que existem no mundo, no mercado americano e no mundo. Por que eu gosto tanto dessa empresa? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente olha a receita dela, olha a evolução dessa receita ao longo dos últimos 20 anos. Perceba como trimestre após trimestre essa receita cresce. O único momento onde a receita caiu foi em 2020. A gente teve ali 3 trimestres de queda na receita, depois ela continuou subindo, né? Nós tivemos um evento aí extremamente atípico que foi a pandemia do coronavírus. Mas perceba como a curva de crescimento da Mastercard é praticamente linear. Raríssimas empresas conseguem entregar esse nível de crescimento. A receita cresceu mais de 12% ao ano nos últimos 20 anos e mais de 11% ao ano nos últimos 10 anos. Tá? Você tem aqui embaixo esse crescimento. Olha o lucro líquido. Mais importante do que o crescimento da receita é você ter um crescimento no lucro. Desde 2009 a empresa não reportou nenhum trimestre no prejuízo, só lucro e lucro cada vez maior. Perceba como essa empresa cresce a uma média de 13% ao ano o lucro. Quando a gente olha dividendos, a gente vê que ela consegue pagar, daqui os últimos 10 anos, que é um crescimento mais linear, ela consegue pagar dividendos de forma recorrente e crescente por vários e vários anos. Ou seja, a gestão, o management, está preocupado com o interesse dos acionistas minoritários. Olha o fluxo de caixa livre, veja como ele também cresce ao longo do tempo e nunca foi negativo. Não só o fluxo de caixa livre, mas o fluxo de caixa livre por ação. Ora, o fluxo de caixa livre, ele cresce a uma média de 16% ao ano. O fluxo de caixa livre por ação cresce a uma média de 18%, quase 19%. Por que tem essa discrepância? Porque a gestão dessa empresa é tão boa que, além de pagar dividendos, além de crescer a receita, além de crescer o lucro, ela também recompra ações. Então, o teu equity é cada vez maior nela naturalmente, porque a gestão tem o costume de ir recomprando as suas próprias ações. Então, o teu equity aumenta na empresa. Então, isso aqui é um bom negócio. Se a gente pegar a Verônica, que é a inteligência artificial que analisa as ações para a gente, e colocar aqui a Mastercard, a gente vai ver que ela tem uma pontuação de 95. É uma das maiores pontuações aqui da Verônica. Ó, essa é uma inteligência artificial que analisa para você a empresa. Ela olha cada dimensão. Inclusive, ela faz aqui a análise dos fundamentos qualitativos, que é geralmente você olhar se a empresa tem características monopolistas, né? Tem vantagens competitivas sólidas, está com um modelo de negócio, ou está inserida num setor com bastante perenidade, pouca ciclicidade. Ela tirou 10 de 10 aqui. Na própria ferramenta de análise, você consegue vir aqui na análise da Mastercard, por exemplo, em perfil da empresa, e aqui você consegue entender o modelo de negócio da empresa e a descrição, né? Tudo o que ela faz. Então, essa é uma empresa boa para você investir a longo prazo. Essa é uma empresa que você vai querer acumular equity. Olha só o que aconteceu aqui com quem foi acumulando equity da Mastercard. Ó. Só nos últimos
5 anos, o dinheiro dobrou. Nos últimos 10 anos, o dinheiro multiplicou por mais de 6 vezes. Nos últimos 20 anos, o dinheiro multiplicou aí por mais de 130 vezes, tá? Um negócio realmente absurdo. Vamos para outra empresa. Eu gosto muito de Orly. O que Orly faz? Orly é uma varejista de autopeças. Aí você pode olhar assim pro varejista, cara. Varejista geralmente é cíclica, né? Depende do nível de atividade econômica. Quando a economia está crescendo, você tem booms no setor de varejo. Quando a economia está contraindo ou está mais fraca, você geralmente tem movimentos de contração no varejo também. Mas no caso da Orly, ela vende um item que é essencial, que são peças para manutenção de automóveis. Então, ela é líder na América do Norte, tá? Em venda de peças para automóveis. Pensa comigo, num momento de ascensão da economia, as pessoas compram carros novos e ao mesmo tempo precisam fazer manutenção nesses carros. Num momento de retração econômica, numa crise, numa recessão até mesmo das piores, as pessoas vão continuar precisando fazer manutenção nos seus carros, elas vão deixar de comprar carros novos para fazer manutenção nos carros mais antigos. Então essa empresa ela ganha em qualquer cenário. É por isso que se a gente pegar aqui a receita dela e analisar nos últimos 20 anos, a gente vai ver que na crise de 2020, na pandemia, a receita também cresceu pra caramba. Não tem momento ruim para ela. Veja como trimestre após trimestre, desde o início, do início de empresa, da atividade empresarial, O'Reilly nunca reportou uma queda da receita no trimestre. Perceba, a mesma coisa aqui. Olha o lucro. Durante toda a sua história, a empresa foi lucrativa, ela nunca reportou prejuízo e o lucro é cada vez maior. Ela não paga proventos, mas ela recompra uma quantidade absurda de ações. E lá nos Estados Unidos, vocês vão reparar que muitas empresas não pagam proventos, mas recompram muitas ações. Que dá na mesma, tá? Recomprar ações é a mesma coisa que você pagar dividendo e usar o dinheiro que você recebeu como dividendo para recomprar mais ações. Lá existe um incentivo tributário para você fazer isso. Os dividendos são tributados em 30% e as recompras de ações não. Então as empresas preferem recomprar ações do que distribuir dividendos. Olha só que fantástico. Ela vem recomprando cerca de 5% das suas ações todos os anos nos últimos 10 anos. Em 2011, cerca de 15 anos atrás, existiam 566 milhões de ações. Hoje existem 233 milhões, então mais de 60% do free float foi recomprado pela própria empresa. Se a gente entrar aqui na Verônica e colocar a Orly, a gente vai ver que ela também dá uma nota super alta para a Orly, 76, tá? Empresa muito boa para buy and hold. Pegar um outro exemplo aqui para testar, vamos colocar Intuit na Verônica. Intuit é uma empresa de software, tá? Ela é uma multinacional, opera no setor de tecnologia, especialmente no desenvolvimento de software financeiro e fiscal. Então ela opera através de um modelo de negócios baseados em software como serviço, SaaS, oferecendo soluções financeiras baseadas em nuvem para indivíduos e empresas. A empresa gera receita por meio da venda de softwares, assinaturas e serviços complementares, o processamento de pagamentos e serviços de folha de pagamento. A Intuit foca em fornecer ferramentas intuitivas e fáceis de usar que permitem os clientes gerenciar suas finanças, impostos e contabilidade de maneira eficiente, melhorando assim a produtividade e possibilitando insights financeiros. Olha a análise da receita dessa empresa, olha o crescimento da receita. Trimestre após trimestre, ela cresce. Olha o crescimento do lucro. Trimestre após trimestre, o lucro está crescendo. Com menos linearidade, aqui você tem alguns trimestres de recuo, mas na base anual você tem um crescimento muito legal. Com uma cotação também cresceu bastante, saiu de $80 para $700 nos últimos 10 anos. A empresa bateu o S&P, ela tem retorno sobre o capital empregado acima da média, ela paga proventos, agora começou a recomprar ações, começou a recomprar ações. Então é uma empresa muito boa, tá? Eu gosto bastante de Intuit. Vamos ver um exemplo aqui de ExxonMobil. ExxonMobil, que muita gente talvez possa gostar por ser uma empresa de petróleo e gás, né, um setor que chama a nossa atenção. Aqui no Brasil a gente tem a Petrobras, que as pessoas também gostam bastante de investir. A Verônica deu uma nota de 46 de 100 para ela, tá? Então a empresa é razoável. Veja que a receita tirou 0, tá, na nota da Verônica, por quê? Não tem crescimento. Se você olha para o quanto a empresa gera de receita hoje, em 2024, 2025, e quanto ela gerava lá em 2005, 20 anos atrás, é a mesma coisa. Perceba que tem períodos que a receita cresce muito e períodos que a receita cai muito, devido à ciclicidade do setor dela.
Lucro líquido, mesma coisa. Ó. Foi lucrativa pela maior parte do tempo, então tirou uma nota positiva, uma nota acima de 5, mas não é aquele crescimento que a gente gosta de ver nos lucros. Ó. O preço não foi para lugar nenhum, de $60 na década passada para $100 agora, então quase não teve crescimento, dobrou em 10 anos, enquanto a Intuit eu mostrei para vocês se multiplicou por várias e várias vezes, as outras empresas também, ó, quase não bateu o S&P, tem retorno sobre o capital empregado praticamente dentro da média, paga dividendos, isso é um ponto positivo, mas não são aqueles dividendos crescentes, recompra ações, tá, outro ponto positivo, no geral é uma empresa medíocre. Não é esse tipo de negócio que a gente quer ter equity. É preciso escolher empresas melhores, de preferência empresas de setores diferentes, né? E montar uma carteira ali com 5 a 15 empresas de diferentes setores. Se você for mais conservador, você vai querer colocar mais empresas, número maior, entre 10 e 15 empresas. Se você for mais arrojado e quiser concentrar o risco do portfólio em menos empresas, dá também. Aí você tem que se organizar para executar 2 fases dentro do teu plano de investimentos. A primeira fase é a fase de acumulação. A segunda fase é a fase de usufruto. Quais são as características da fase de acumulação? Você vai aportar sempre que possível e da forma mais recorrente possível, todo mês, cada 2, 3 meses, tá? O ideal seria todos os meses, dinheiro novo nessas ações. Você vai fazer isso por pelo menos 10 anos, tá? É o tempo mínimo que uma fase de acumulação pode durar. E aí, você vai montar um patrimônio, você vai construir esse patrimônio. Ao longo de 10 anos, você já tem tempo suficiente para essas empresas amadurecerem, terem um crescimento legal da receita, terem um crescimento legal do lucro, e aí a gente consegue construir o nosso patrimônio, aumentar o tamanho dele. E aí, depois que esse patrimônio já cresceu, depois que você já acumulou uma bela quantia, você vai começar a pensar em viver desta quantia. Primeiro como um complemento de renda, depois possivelmente cobrindo todo o teu custo, tá, financeiro. É assim que você vai dar passos largos para o caminho da liberdade. Eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Aqui dentro da Torino nós temos uma ferramenta chamada Portfólios, tá? Essa ferramenta ela faz simulações de portfólios. Para este vídeo em específico, eu vou optar por construir um portfólio novo aqui do zero. Tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou digitar aqui no Google, ó, renda média do brasileiro. Ó, o brasileiro no 4º trimestre de 2024 teve uma renda média de R$ 3.270, tá? Eu vou considerar uma família onde você tem 2 pessoas trabalhando, então eu vou pegar essa renda média, 3.270 vezes 2, R$ 6.540, e eu vou considerar que essas pessoas conseguem poupar 20% desta renda todos os meses, tá bom? R$ 1.300. Quanto está o dólar hoje? Dólar hoje, 5,50. Então eu vou dividir esse valor por 5,50. Isso dá $240 aproximadamente de poupança todos os meses, tá bom? Eu vou vir aqui na Torino, eu vou colocar que essa pessoa começou a investir em 2007. Por que 2007, Felipe? Porque 2007 foi o pior momento para você investir. Foi o topo de mercado, foi o topo de todo o boom da economia americana na década de 2000. Então eu estou considerando aqui o pior cenário possível. Tá bom? Você começou a investir no topo do mercado. E ela parou de investir, ela terminou a fase de acumulação, de colocar dinheiro lá todos os meses em 2020. Pronto, já tem aí 12, 13 anos para a gente fazer um teste. Eu vou colocar aqui ó, que essa pessoa, ela acumulou no início $1.000. Ela conseguiu colocar $1.000 no início. E todos os meses ela colocou $240. Tá bom? E aqui eu posso montar uma carteira. Então eu vou colocar aqui ó, a Orly, que eu mostrei para você. Vou colocar que ela colocou 20% desse dinheiro todos os meses na Orly. Vou colocar uma Mastercard aqui. Vou colocar uma Intuit. Vou colocar a Costco, que é uma empresa também muito boa. E vou colocar... Diz uma outra empresa aí. Orly, Mastercard, Intuit, Costco, Novo Norte, que é uma de saúde. Pronto. 20, 20, 20, 20.
100%, tá? 20% em cada uma dessas 5 empresas. Veja, não estou colocando nenhuma empresa de tecnologia, não estou inventando moda aqui, tá? O mais próximo que a gente tem aqui de tecnologia é a Intuit, que é uma empresa de software. Mas não estou colocando nenhuma dessas grandes empresas que venceram aí nos últimos anos, como Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, tá? Estou colocando empresas normais. Vamos colocar aqui, ó, em analisar portfólio. Olha só que interessante. Então ele fez aqui a análise, tá? E ao longo desses 13 anos que a gente investiu, foram aportados 47 mil dólares, já considerando o aporte inicial de $1.000 e o aporte mensal de 240 dólares, tá bom? Qual que foi o valor final acumulado com a valorização dessas ações, com a distribuição de proventos? 286 mil dólares. Ou seja, essa carteira cresceu 25% ao ano, 25% ao ano, todos esses 13 anos. Olha que rendimento fantástico. Fora que você não teve nenhum ano negativo. Em nenhum ano você perdeu dinheiro. Não, minto. Em 2008 você perdeu dinheiro. 22%. Em 2009 você já ganhou 31%, já recuperou. Olha só o crescimento deste portfólio. Veja que os recuos que ele faz ao longo do tempo, a gente consegue ter um histórico de todos os recuos, são mínimos, tá? São recuos mínimos, são recuos aí de 13%, são recuos de 17%. Olha os proventos, porque além da valorização das ações, elas também estão pagando dividendos. O valor da carteira já supera os aportes ali no terceiro ano. Então, veja que foi um investimento fantástico, mas ainda não acabou. Agora você vai para a fase de usufruto. Você vai parar de aportar. Você acumulou aqui, ó, 286.500 dólares. Então, 286.500 dólares. A partir de 2020, você parou de aportar e você está basicamente retirando anualmente 6% dessa carteira para viver. Chega início do ano, você vende 6% do valor dela. 6% dos ativos que você tem lá. Fique tranquilo, porque você vai ver que esses ativos eles vão sofrer uma reposição. Ó. Esse valor que você está tirando vai ser reposto. Vamos clicar aqui, ó, em analisar portfólio e vamos ver. Então, de 2020 até 2024, fase do usufruto. Você não coloca mais nada, você só tira. Olha só que legal, a carteira dobrou de novo, então de 286 mil dólares ela foi para 545 mil dólares. É uma rentabilidade de quase 14% ao ano ainda, com você tirando dinheiro. E olha só que legal, aqui estão as tuas retiradas. No primeiro ano, ó, você retirou 20 mil dólares. No segundo ano, você retirou 26 mil dólares. Aí o mercado deu uma quedinha em 2023, você tirou 22 mil dólares. Ano passado, você já retirou 28 mil dólares. É legal você ver que ao longo do tempo, ó, vou colocar aqui mais tempo, como se você tivesse começado essa fase das retiradas em 2017, você consegue ver que ao longo do tempo, as tuas retiradas vão crescendo. Então o teu patrimônio cresce, as tuas retiradas crescem. Por quê? Porque você está investindo em equity. Este é o efeito do equity que a gente vê naquelas estatísticas, onde os mais ricos têm um patrimônio sempre crescendo cada vez mais, num nível cada vez maior do que o resto da sociedade, e a sua renda também, né? Perceba que todos os exemplos de ativos que eu te dei aqui são exemplos de empresas americanas. Quando o objetivo é acumular equity de boas empresas, eu prefiro fazer isso por lá. E existe um motivo muito claro para isso. A economia americana é a mais resiliente, é a mais inovadora e diversificada do mundo. Nenhum outro país oferece um ambiente de negócios tão fértil e seguro para quem investe. Isso beneficia as empresas que estão lá. Primeiro você tem o dólar, que ainda é a moeda mais forte do planeta. Ele é utilizado para fazer o comércio entre os países e serve ainda como moeda de reserva mundial, como a gente já viu nesse vídeo. Quando uma crise acontece, todo mundo corre para o dólar, porque ele representa a segurança. Isso significa que ao investir nos Estados Unidos, você está protegendo o teu patrimônio em moeda forte, longe das desvalorizações cíclicas do real. E que é um dado assustador, no Brasil, o poder de compra do real despencou. A inflação acumulada desde o plano real ultrapassou 900%. Enquanto isso, o dólar manteve um poder de compra muito mais estável, mesmo com as suas próprias crises.
Tá aparecendo na tua tela uma tabela com esse comparativo de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos. Perceba que o dólar também perde valor, mas num ritmo muito devagar do que o real. E não é só a moeda que é mais forte, a produtividade dos Estados Unidos é disparada, a maior entre os países desenvolvidos. A economia americana é movida por inovação contínua, um ambiente favorável a negócios, infraestrutura robusta, liberdade econômica, segurança jurídica e um mercado de capitais altamente líquido e transparente. As crises nos Estados Unidos são passageiras. Olhe para 2008, olhe para 2020 no gráfico que está aparecendo na sua tela aí. A economia derreteu, mas ela já se recuperou em questão de meses ou poucos anos, voltando a crescer com força total. Agora compara isso com o Brasil. Desde 2011, o PIB per capita brasileiro está estagnado ou caindo. A gente teve uma década inteira perdida. A ciclicidade natural da economia brasileira, que é altamente dependente das commodities, aliada aos problemas estruturais que a gente já tem, impactam negativamente as nossas empresas. Enquanto aqui a gente enfrenta instabilidade política, juros altos, burocracia sufocante, volatilidade cambial, lá se tem um ambiente competitivo, juros baixos por décadas e empresas que lideram setores globais. A Bolsa Americana é onde estão as melhores empresas do mundo. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Visa, Google, empresas que cresceram por décadas e vão continuar crescendo. E é por isso que a minha carteira é majoritariamente composta por ações americanas. É lá que está o motor da economia global. E é lá que eu invisto para multiplicar o meu patrimônio no longo prazo. E para a gente finalizar esse vídeo gigantesco, eu quero deixar uma reflexão muito importante. Desde crianças, nós fomos condicionados a pensar de forma completamente equivocada. Fomos moldados para sermos dependentes e ignorantes financeiramente. Passamos mais de 15 anos da nossa vida entre escola, faculdade, especialização, aprendendo um monte de coisas que, com todo respeito, não vão servir para nada. Mas ninguém nunca te ensina isso que eu estou te mostrando aqui. Ninguém nunca te mostrou como é importante ser dono de pedaços da economia. Ninguém nunca te ensinou como é importante proteger o teu dinheiro contra as fragilidades do sistema fiduciário. Ninguém nunca te mostrou como a engrenagem realmente funciona. E é por isso que esse trabalho educacional que eu faço aqui é tão importante. Se você chegou até aqui, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Você pode mudar a vida de uma pessoa só com este vídeo. E além disso, você me ajuda muito a difundir esse trabalho aqui. A mensagem que eu quero te passar com esse vídeo, acima de tudo, é: comece! O mundo está se dividindo cada vez mais entre dois grupos de pessoas. Os que acumulam ativos e com isso constroem liberdade, e os que ainda não deram o primeiro passo, que cada vez ficam mais presos, mais cansados, mais frustrados. Esse gap só aumenta com o tempo. A cada dia que você deixa para depois, esse abismo entre a tua realidade e os teus sonhos fica maior. Tenha certeza de uma coisa: os governos vão continuar imprimindo dinheiro, as coisas vão continuar ficando mais caras e as empresas vão continuar lucrando cada vez mais e prosperando. A única pergunta é: você vai continuar do lado de fora desse sistema ou vai começar a acumular o teu equity? Reflita sobre isso. Muito obrigado pela tua presença aqui. Te vejo no próximo episódio. Valeu!